Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da série Na Busca do Top 3 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Estamos aí com 2.795 de rating, então apenas 3 pontos do quarto colocado do ranking e faltando aí 5 pontinhos para romper a barreira dos 2.800. E aí, será que vai ser nesse episódio de hoje? Vamos lá, vamos lançar o desafio. Para começar já, o desafio está lançado. Vamos ver que adversário que vamos enfrentar, pois dependendo do adversário, se der bom hoje, até dá para passar os 2.800, né? Vamos lá, vamos ver quem que vai aparecer por aqui. Bom, vamos lá, temos aí um adversário, eu já joguei com ele pelo jeito, então vamos lá, né? Apesar dele ter criado a conta ali em 2025, nós já jogamos, ele tem a conta desde maio. Vou jogar aqui um ataque índio do rei. O ataque índio do rei ele funciona bem contra a francesa e também contra a siciliana de E6. Vamos jogar agora com roque e fazer C3 para D4 para assim ficar com o centro de peões. Geralmente acaba levando para estruturas de francesa, né? Foi exatamente o que acabou caindo. Deixa eu ver se está tudo certinho, tudo gravando, tudo ok. Bom, ele joga B6, ele está com ideias de bispo A6 e cavalo B4, provavelmente. Vamos lá, eu vou desenvolver o cavalo para C3. Se bispo A6, torre 1. Se cavalo B4, bispo F1. Não vejo problema trocar esse bispo. Ele não quis jogar direto o cavalo B4. Estou pensando agora em jogar bispo F4 para desenvolver. E de novo, se levar o cavalo para B4, eu jogo com o bispo F1. E se levar o cavalo para A5, eu faço 2C1, cavalo C4, eu tenho sempre B3. Bom, dama D2, parece fazer bastante sentido. E aí ele faz B4. Eu não tenho a ideia de cavalo A4 para entrar em C5 agora. Isso aqui parece uma casa forte para o meu cavalo. Se eu jogar cavalo A4, vou conseguir entrar com essa peça aqui, não vou? Porque se ele jogar cavalo A5, eu tenho B3 defendendo C4 e depois posso entrar em C5. Um dia desses eu analisei uma partida muito parecida com essa, partida jogada pelo Fischer de Brancas contra o Oscar Pano, um grande mestre argentino. Analisei com os alunos da minha mentoria e temas muito parecidos, né? O tema principal da partida é justamente a troca do bispo de Casas Negras, porque como ele jogou fianquetando o bispo, as casas F6 e H6 ficaram bem vulneráveis, né? Então, um tema bem típico da posição é, em algum momento, eu jogar um bispo H6. Bom, ele veio agora com o cavalo F5, pressionando o D4, porque esse cavalo C5 ele provavelmente quer jogar cavalo toma D4. Eu tenho que ficar de olho nesse tema. Talvez jogar um torre C1. Vamos jogar torre C1 primeiro, para assim, se necessário, né? Tem mais uma proteção no cavalo de C5. Se ele jogar cavalo A5, bom, eu tenho B3, além de dama por B4 também, que é outro lance. A posição parece boa, a posição parece bem boa. E agora, se eu jogar o cavalo para C5, ele tá planejando fazer o quê, hein? Dama B6, talvez? Mas aí G4. Se cavalo por D4, cavalo por, dama por. E... Bom, parece boa a minha posição. Vou jogar o cavalo C5 agora. Hum. E aí ele veio com dama B6. Mas eu tinha pensado em jogar G4. Eu furei alguma coisa? Porque G4
Ah, a não ser que ele jogue agora o cavalo de C por D4, né? G4, cavalo de C por D4. Porque esse cavalo por... Entendi, eu furei mesmo. G4, cavalo de C por D4. Se G por F5, ele toma em F3 com cheque. Bispo toma. Sobra a torre C5. E se jogar bispo E3... Calma lá, deixa eu ver bem essa variante, viu? Não sei se é tão claro assim, viu? G4, cavalo por, toma em F5. Ele tem que tomar em F3, eu tomo de bispo. Ele tem que tomar de torre, eu faço F6. Acho que é melhor do que ganhar a qualidade. Aí ele tem que jogar bispo F8 forçado, eu jogo bispo H6. Ameacei bispo F8 e dama H6. Se ele tomar em C1, torre C1. Aí ele vai ter ainda um bispo C5 único. E aí como que eu dou mate? Lá nas casas pretas, hein? Eu tô calculando aqui porque é uma variante meio sem volta essa. Se eu escolher jogar isso, é meio sem volta o que tá acontecendo. Eu tenho a opção de também ganhar qualidade ali, né? É uma possibilidade. Se eu jogar um G7... não sei agora. Vamos lá, vou entrar nessa variante. Ele tem cavalo de C por D4 agora. Caramba, eu calculei 3 minutos calculando a variante para eu jogar G4 e o cara não vê o golpe, voltar simplesmente para voltar o cavalo. Tá, vou jogar cavalo D7 agora, seguido de cavalo F6. Eu aqui calculando um monte. E o cara não vê cavalo D7, cavalo F6. Bom, né? Assim, vamos ficar numa posição ganha já. Pois se ele tomar agora em F6, eu tomo de peão, o cavalo tá sem casas. E ainda tem um cavalo G5 agora, né? Cavalo G5, se torre F8, eu tomo lá em H7. É, agora ele realmente ficou muito perdido. Ele ficou muito perdido. Ele tinha que jogar aquele golpe, o cavalo toma D4. E eu tenho a sensação que eu tô ficando ganho naquela posição, mas ainda faltava arrematar, viu? Tomar em H7 agora. E simplesmente eu posso passar minha dama até H3. Agora eu vou defender esse peão de D4 primeiro, com torre D1. E agora eu quero jogar dama E3, dama H3 e dá mate. Então, melhor do que tomar a qualidade é passar a dama direto. Por exemplo, aqui eu já posso jogar dama E3, né? Dama E3, toma em A2, dama H3. E ele não tem como evitar o mate. Eu tenho um mais preguiçoso ainda, que é jogar A3, né? Jogar A3, vai. Aqui é o tipo de posição que muito provavelmente ele já tem que jogar um cavalo por D4, assim. Agora eu faço dama E3, com a ideia de passar essa dama para H3.
para dar mate. Se ele toma em F6, eu tomo de cavalo, depois tô passando a dama também. E aí vai levar mate. Partidinha interessante aí, bem típica de ataque índio do rei. É legal de você ter partidas de referência, né? Ter um modelo de como jogar a posição que fica muito fácil de colocar as peças bem, né? Deixar as peças bem dispostas. É fácil escolher o plano também, porque tudo que eu fiz daqui foi muito semelhante à partida do Fischer, né? Então, que eu citei. Se alguém depois quiser colocar essa partida até aqui nos comentários, é só buscar Fischer Pano 1970 Buenos Aires. Foi quando o Fischer jogou em Buenos Aires e uma partida muito boa essa. O arremate é muito famoso. E a mesma estrutura, disposição de peças, onde atacar. Então, a melhor forma de você entender o meio jogo é justamente essa, né? Você ter ali as suas referências de como jogar a posição, ter suas partidas de modelo. Bom, agora eu tô com a ameaça de passar a dama para H3 e ter aí algum descoberto. Ele jogou com G5. E se eu jogar bispo por G5? Porque não muda a situação, né? Não muda nada a situação dele, inclusive piora. Bom, ele abandonou a partida. Levamos aí mais 2 pontinhos de rating, chegando a 2.797. Vamos lá, vamos analisar essa partida, que é uma partida interessante aqui para entender não só do ataque índio do rei, mas um pouco de estratégia também. Vamos colocar na revisão primeiro para ver como que ficou a precisão dessa partida. Essa tem chance de ser uma precisão mais alta, né? Vamos ver. Sempre que eu acho isso, ele me dá. Olha lá, ele me deu 89,3. Eu achei que ia ficar acima da casa dos 90 e 79. Sabe por que, que ele não vai? Eu acho que aquele A3 que eu fiz deve ter diminuído consideravelmente a precisão da partida, porque eu tinha já direto a ideia de passar a dama para H3. Foi um lance meio preguiçoso, né? Vamos lá, vamos ver o que o computador acha. Então ele jogou uma siciliana com E6. Contra a siciliana de E6, o ataque índio do rei é uma boa opção, é uma arma interessante pro branco, né? Veja as partidas do Bob Fischer, você aprende bastante sobre essa abertura. E aí eu tenho uma principal, ele fez o fianqueto do bispo em G7. Sempre que faz o fianqueto do bispo em G7, essas casas ao redor do roque, F6 e H6, elas são casas que ficam fracas. Mas enquanto esse bispo ele estiver lá em G7, defendendo F6 e H6, não é tão simples de explorar. Por isso que sempre que você vê um bispo fianquetado lá em G7, faz sentido buscar a troca dos bispos. Então, em algum momento, preparar ali um bispo F4, dama D2, bispo E3, dama D2, porque sem esse bispo, essas casas ficam fracas e você pode usar para atacar. Então, esse é um conceito importante de ter nessa posição. Bom, eu joguei aqui para fazer C3 e D4, ficar com o centro. Virou uma estrutura de francesa agora. Então, numa estrutura de francesa, eu tenho que ficar sempre de olho nos ataques que meu adversário vai ter, tanto em D4, que ele vai jogar com dama B6 e cavalo F5 para pressionar D4, quanto F6. Então, quando eu for desenvolver as minhas peças, eu tenho que desenvolver de um jeito que eu dificulte já esses dois planos do meu adversário. Então, no geral, eu vou colocar um cavalo em C3, bispo em F4, torre em E1, dama em D2, se necessário trazer a torre para D1 para defender esse peão de D4. Ele jogou B6, cavalo C3, bispo A6, torre E1, torre C8. O plano dele, na verdade, foi um pouco superficial, né? Jogar bispo A6, torre C8, ele não está chegando em lugar algum com isso. Eu lembro que há muito tempo, acredito que em 2014, eu joguei uma partida com o grande mestre Alan Pichot, da Argentina, que a gente jogou exatamente essa posição, mas eu acredito que o Alan, ele jogou com F6, porque ele fez um F6 rápido, né? Então, foi uma partida muito boa essa, eu acabei ganhando uma partida muito legal. O Alan tinha acabado de ser campeão mundial sub-16, eu acho, tava ali
buscando, acho que a última norma de Grande Mestre até. Foi um torneio para a norma de Grande Mestre. Eu acho que foi assim a partida até. Tomou. E aí ele fez esse torre F5. Bispo F4, H6, H4. E é exatamente isso. Dama F8. E agora eu acredito que eu... É cavalo C3? Porque ele tá querendo sacrificar a qualidade, né? Caramba, como que era a partida? Porque eu faço um sacrifício de peça em D5. Essa partida é muito boa. Pô, eu não lembro. Não lembro a ordem dos lances, assim. Se foi dama... Provavelmente foi dama D2. Dama D2, G5. Toma, cavalo G6. Cara, acho que foi isso. Não, aí eu tô tomando em H6 já. Eu não lembro exatamente essa partida, mas eu lembro que eu fiz um sacrifício de peça. Por isso que tem um cavalo G6 em algum momento. Porque eu faço um sacrifício, um cavalo D5. Tenho analisado aqui no canal essa partida. Vou ver se eu consigo deixar aqui um card aqui em cima, levando para essa partida, que é uma partida muito legal. Eu acho que é uma das melhores partidas que eu já joguei, para falar a verdade. Bom, mas na partida que ele jogou esse plano de B6 e bispo A6, fizemos bispo F4, dama D2, e aqui eu acredito que ele errou bem no plano, né? Caramba, ele acha cavalo D1 o lance. Nossa, porque essa casa C5 dá muita vontade de colocar um cavalo ali. Mas ele não gosta por conta de dama 5. É porque se eu jogar cavalo C5 agora, ele vai ter o golpe cavalo por D4. E se eu jogar B3, ele vai ter bispo B5. Mas bispo B5 se cavalo C5 agora, tem o golpe de novo. Tem sempre que ficar ligado nesse golpe, né? E cavalo F5 depois. Caramba, então assim, estrategicamente é interessante a ideia. Olha como que tática e estratégia sempre tem que andar juntas, né? Porque do ponto de vista estratégico é muito bom colocar o cavalo em C5, mas do ponto de vista tático não funciona, que fica levando os golpes por ali. Bom, aí ele jogou muito passivo, e aqui que era o momento, né? Eu jurava que ele tinha que fazer esse lance, cavalo tomando D4. Porque se... mas... Não, eu viajei completamente, né? Porque esse cavalo por D4 agora tá caindo em F5. Então, viagem aquela análise minha. E porque eu tava analisando o cavalo por, pensei em tomar. E aí quando ele tomar em F3, toma em C5, F6. E aí estraga toda a posição. Como estragar a posição, né? Era essa posição que eu tava pensando. Sendo que ganhava a peça ali sem... Ainda tá melhor o branco. Mas olha, a posição tá complicada agora. Se jogar bispo C5, segue ali um ataque ainda, mas caiu consideravelmente a vantagem. Bom, mas aí... Só que eu poderia simplesmente tomar a peça, né? Toma a peça e toma... E acabou. O detalhe é que se ele toma em C5, tá caindo ainda. E depois de G4... não, ferrou então. Ferrou muito a partida. Porque se ele tomar aqui, mesma coisa. Toma em D4 e aí a dama tá defendendo. Ele jogou então o cavalo E7, mas aí tá muito perdido. Chega os cavalos ali dando mate. Percebe que o ataque ele é sempre nas casas pretas aqui, F6 e H6. São as casas vulneráveis aí da posição. Como eu falei, tinha dama E3, dama H3 direto. Eu joguei aqui na preguiça. De novo tinha dama E3, dama H3. Não, eu sabia disso. Mas é o tipo de posição, qualquer coisa ganha, né? E aí eu já tava sem calcular já. Aqui já tava xadrez sem calcular, por isso que eu joguei torre D1, A3. Mas a ideia eu já tinha visto já. Bom, chegamos ali então a 2.797 de rating. Estamos a 1 ponto de chegar na 4ª colocação e a 3 pontos aí dos 2.800. Caramba, estamos subindo isso aqui, hein? Estamos subindo. E aí, será que vamos passar esses 2.800? Veremos aí no próximo episódio da série. Se você está gostando, deixe seu like aí no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. E se de repente você quer melhorar no xadrez nesse ano,
de 2026, começar aí com tudo, tendo uma direção clara de como evoluir no jogo. Entra para a lista de espera da Chessflix, que é a nossa escola de xadrez. Lá você tem aulas comigo, com outros grandes mestres, e você tem trilhas de treinamento para o seu nível até o nível de mestre. Basta seguir as aulas, exercícios dentro do nosso aplicativo. Link está na descrição do vídeo, faz ali o seu cadastro, que você pode se tornar um aluno com uma condição especial, beleza? Vamos então chegando ao final desse nosso vídeo de hoje e até a próxima!